Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Hoje trabalharemos ainda no versículo 3. O vídeo passado foi o 2 e o 3. Hoje vai ser somente o 3, tá bom? Então já vai abrindo a sua Bíblia em Obadias. Vamos ler o versículo 3. Lembrando, o nosso projeto aqui é muito simples, aonde você lê o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Só um detalhe, tá tendo uma obra aqui do lado, caso vocês ouvirem aí no vídeo, qualquer barulho de bloco, de batida, de coisa, é essa obra, tá bom? Mas prosseguimos aqui no nosso foco, no nosso caminho, no passo a passo, tá bom? Ó, aqui está alguns dos nossos produtos, tá? Algumas lembrancinhas, tá bom? Vermelho, rosa, cinza, branco, rosa claro, dourado, tem outras cores também. Irmão Cleves, como é que eu faço para adquirir? Lembrando que isso aqui é um compromisso, tá? Eu tenho ajudado já há alguns anos algumas pessoas a sair da estagnação espiritual. E esses produtos aqui foram livros que eu li, caderno de oração, lápis que eu gastei, e aí ao final eu picotei e coloquei dentro desses frasquinhos. Então dentro desses frasquinhos vai um pouco da minha dedicação. E aí você que quiser adquirir um, é só me pedir, tá bom? E querer assumir o compromisso de ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. E ao findar o capítulo, você vai fazer uma breve oração pedindo para Deus te tirar da estagnação espiritual. Porque estagnação espiritual é morte e não é lugar de verdadeiro cristão. Vem crescer juntamente conosco, tá bom? Então, quer um desse? É só pedir, tá? E no dia também que eu for aí na sua igreja, é só me lembrar, irmão Clepso, traz um compromisso daquele para mim, eu levo com todo prazer. Bom, esse é o nosso trabalho, ajudar os irmãos a saírem da estagnação espiritual e melhorarem a sua vida com Deus. Com o nosso propósito, de novo, muito básico e simples. É só ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Bora lá? Versículo 3 diz assim: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Amém? Ó, no vídeo anterior nós tratamos a expressão do versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Não é errado você colocar algumas pessoas no seu devido lugar, mas aprenda a fazer isso nos momentos certos, tá? Aqui o próprio Deus coloca Edom no seu devido lugar por causa da sua soberba. E todo soberbo, não importa o quão grande seja, para Deus sempre vai ser pequeno e desprezado. Isso a gente explicou no outro vídeo, tá? E aqui é uma luta entre Edom e Jacó, os dois irmãos, a descendência dos dois irmãos. Um é grande com o futuro fracassado, o outro é pequeno com o futuro grandioso. Um é grande e está humilhando, mas no final vai ser humilhado. O outro é pequeno, está sendo humilhado, mas no final vai ser exaltado. Então aqui é uma mensagem para Edom e Jacó. Edom, tome muito cuidado. Você é grande agora e gosta de humilhar os outros. E assim te diz o Senhor, de acordo com a sua palavra. O seu futuro é humilhação. Jacó, por mais que você seja pequena agora, está sendo humilhada, o seu futuro é exaltação. Tá bom? E aí no versículo 3, nós tratamos a expressão soberba. A soberba. E aqui vem perguntas interessantes.
como a soberba é gerada e como eu faço para abatê-la. Na maioria das vezes, a soberba ela é gerada por comparação. O ser humano ele é muito comparativo, tá? E por causa da comparação vem a soberba e também a humilhação. Com detalhe, existe muita soberba escondida por trás de uma falsa humilhação ou falsa humildade, tá bom? Tome cuidado. Aquele negócio de a pessoa se inferiorizar demais quando está na presença de alguém que ela sabe que é grande. Quando ela está na presença de alguém que é menor que ela se sente soberba e se sente grande. Então, tome muito cuidado, tá? Então, como a soberba é gerada e como eu faço para abatê-la? Primeiro, guarde a frase. Guarde a frase. Enquanto você se colocar na posição de instrumento, Deus vai te usar com grande talento, mas no dia em que você se achar o talento, ele para de te usar como um grande instrumento. Guarde essa frase. Vou citar outra aqui para você. Lembrando, só vou citar porque no vídeo passado a gente já falou. Ser importante é se sentir uma peça do quebra-cabeça. Ser soberbo é se sentir acima do jogo. Ou seja, você pode sim se sentir importante, porque você é uma peça importante do quebra-cabeça. O que você não pode é se sentir acima do jogo, se sentir sempre acima dos outros. A gente é apenas uma peça nesse grande quebra-cabeça de Deus, nesse grande jogo de Deus, entendeu? E por isso a gente não pode se ensoberbecer, até porque nós não somos o cabeça é Ele, e é o cabeça que dirige todo o corpo. Só estou fazendo isso agora por causa da minha cabeça, então é o cabeça que dirige tudo, é Ele. A gente é apenas uma peça, com um propósito, um membro nesse corpo. Então não dá para se sentir soberbo nessa parte. Só que existem seres humanos que se perdem, tá? Então ser importante ou se sentir importante é ser uma peça do quebra-cabeça. Ser soberbo já é diferente. É se sentir acima do jogo. E lembre-se, você não é o cabeça. O local da cabeça já tem dono. O nome do dono é Jesus Cristo. E aí nós também, outro detalhe que a gente falou aqui para trabalhar o ego, o orgulho, a soberba, o equilíbrio do ego é que Adão ele vem da terra, ele é formado da terra, mas ao mesmo tempo é soprado em Adão o fôlego da vida. Então aqui nós trabalhamos o equilíbrio. Sempre quando se sentir muito grande, soberbo demais, altivo demais, prepotente, se lembre que você veio da terra. E ao mesmo tempo, quando você se sentir inútil, quando você se sentir um nada, lembre-se, quem soprou em você foi o ser mais poderoso do universo. Quem investiu em você foi o ser mais poderoso do universo. Por isso, você é importantíssimo para ele. Tá bom? E aqui nós começamos a mensagem do dia de hoje. Versículo 3. A expressão: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada. Os versículos 6 e 7 dão a entender que só uma traição podia abrir o caminho para a destruição de Edom nas fortalezas. Eles eram tão fechados nas fortalezas, na alta morada deles, que só alguém conhecido, só alguém de perto poderia abrir caminho para uma destruição, uma traição. E aonde está isso, irmão Cleberson? Versículo 6 e versículo 7. Olha o que está escrito. Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Olha o 7. Todos os teus confederados
te levaram para fora dos teus limites. Ó, confederado, gente próxima. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão, ou seja, os que comem o teu pão, está falando de gente próxima ou distante? Confederado, está falando de gente próxima ou distante? Que gozam da tua paz, está falando de gente próxima ou distante? Os que comem do teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Então observe que a destruição de Edom, não vou afirmar aqui, só que pelo versículo 6, pelo versículo 7, e também por causa da soberba de Edom, provavelmente a sua destruição começou por gente próxima. Gente que visitava Edom. Gente que comia do pão de Edom, que gozava da paz de Edom. Deu para entender? Então, provavelmente, o começo da destruição de Edom veio por gente próxima. E vou dizer algo pesado. Na maioria das vezes, grandes destruições, grandes tristezas na nossa alma, grandes angústias, ferimentos, não vem de gente distante, vem de gente próxima. E se a gente não tomar cuidado, a gente cai, a gente morre. Se a gente não estiver preparada, a gente morre. Vamos ler um texto, já que estamos estudando a palavra de Deus. Vamos ler um texto só para você ter uma ideia melhor ainda do que eu estou falando. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. É alguns versículos, só que vale a pena. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Um profeta desconhecido e a história do profeta velho. Lembrando, estamos falando sobre destruição que pessoas próximas podem nos causar. Tá? Versículo 11. Morava em Betel um velho profeta e vieram seus filhos. Vou ler um pouco rápido para a gente ganhar tempo. E morava em Betel um velho profeta e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel e as palavras que dissera ao rei. E as contaram a seu pai. 12. Disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. 13. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e montou nele. 14. Foi após o homem de Deus e achou-o assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. 15. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. 16. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Guarde isso. O profeta jovem aqui está falando: porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho, porque fostes. Então essa era a palavra do Senhor entregada a ele. Guarde isso. 18. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. Aqui já começa. Deus disse para o profeta jovem uma coisa. E aí vem alguém que também se diz profeta, também é um profeta. Olha só, não estou falando de um inimigo, tá, gente? Estou falando de alguém que é da mesma família. Então, um profeta jovem e um profeta velho aqui. Aparentemente servindo o mesmo Deus. 18. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. O profeta velho
mentiu, inventou essa história. 19. E tornou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. O mentiroso foi usado. O mentiroso foi usado por Deus. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão, bebeste água no lugar de que te disse: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele. O leão matou o profeta, mas não matou o jumento. E estava leão e jumento juntinho assim. O jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. Vieram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Enfim, creio que você já entendeu. Só até aqui. Percebeu que esse profeta jovem ele tinha acabado de ser muito usado por Deus contra Jeroboão. E estava indo tudo bem. A palavra de Deus é: não coma lá, não beba lá, não vá para casa de ninguém lá. Essa era a palavra de Deus entregue a ele. Só que aí veio alguém da mesma classe dele. Ele profeta, veio um profeta. E disse: não, um anjo do Senhor me apareceu. Deus falou comigo. E o texto diz que ele mentiu. Te pergunto, quem foi que desviou esse profeta jovem? Foi o inimigo? Quem foi que fez esse profeta jovem morrer? Foi o inimigo? Quem foi que fez esse jovem profeta cair? Foi o inimigo? Não. Foi alguém com o mesmo título dele. Sabe qual é a estratégia do inimigo hoje? Deixa eu dizer. Muitas das vezes não é te tirar da igreja. Sabe qual é a estratégia do inimigo? É deixar a gente fraca lá dentro. Deixar a gente sem compromisso com Deus lá dentro. Deixar a gente vivendo uma vida de pecado lá dentro. Por que, irmão Kleberson? Porque o ser humano, ele observa as coisas. E quando ele observa que uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado também sente Deus. Uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado também chora. Uma pessoa que vive uma irresponsabilidade espiritual também entregam profecia para ela de consolo. É que Deus te ama desse jeito, isso e aquilo. A pessoa fala: para que eu vou pagar esse preço todo aqui? De ser justo, de ser puro, de andar correto. Para quê? E aí a estratégia do inimigo ganha força. Porque ele consegue manter alguém desviado lá dentro, que está sendo observado, e às vezes é entregue até profecia de consolo para essa pessoa, quando na verdade deveria vir uma profecia de juízo, de conserto, de arrependimento. Hoje no nosso meio, um outro ponto interessante, hoje no nosso meio, o que mais desvia crente não é não crente, é crente também. Pode ver, é gente que está em cima do altar pregando, cantando, mas mente. Está pregando, está cantando, está ensinando, mas é agressivo, é agressiva. Está pregando, está ensinando, está sentindo Deus, mas compra e não paga. Aí você que é um crente, que busca ser justo na presença de Deus, busca fazer as coisas corretas, observa isso e você fala: poxa, será que vale a pena mesmo eu pagar esse preço tamanho? Será? Deixa eu falar um negócio para você. Vale a pena. A Bíblia
ainda é nossa regra de fé, não é a vida dos outros. Guarde isso. A Bíblia é a nossa regra de fé. Por mais que muitas pessoas não sabem o que querem, por mais que muitas pessoas estão servindo a Deus da maneira delas, a Bíblia ainda é a nossa regra de fé. Guarde o que Deus te mandou, profeta jovem. Guarde o que Deus te mandou. O que ele te entregou, guarde. E não deixe nenhum profeta velho, não deixe nenhum crente mundano vir colocar na sua cabeça algo que Deus não te entregou, algo que não serve para você. Se mantenha firme, se mantenha focado e faça o que Deus te mandou fazer. Oh, glória! Estratégia do inimigo para enfraquecer e destruir crentes verdadeiros é o quê? Colocar crente carnal perto de você. Colocar crente que gosta das coisas mundanas perto de você. Colocar crente que tem anos de crente, mas que não foi liberto, perto de você. Tudo para dizer assim, ó. Eu também sou crente. E não tem problema nenhum isso. É engraçado que o mundano também olha para esses dois tipos de crente. O que realmente está servindo a Deus e o que está servindo a Deus de fachada. E olha os dois e diz assim, mas os dois não são crentes? Por que são tão diferentes? Hoje, nós temos que ser crentes pelo menos por duas vezes, duas camadas de cristão. Temos que ser cristão por nós e temos que ser cristão por aqueles que não são. Guarde isso. Guarde isso. E permaneça fiel ao que Deus te entregou. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada. Veja que Edom aqui, nitidamente ele confia na sua alta morada. Ele confia nas suas riquezas. Ele confia nas suas forças. E há um perigo quando você passa a confiar no que você tem e deixa de confiar no Deus que te chamou. É um perigo quando você passa a confiar nos recursos, no dinheiro, na sua alta morada, na sua boa casa, no seu bom carro, naquilo que você tem e deixa de confiar naquele que te chamou. Lembra daquela história maravilhosa do jovem rico? Que coisa interessante. O jovem rico, ele chega até Jesus e quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta para ele, você tem guardado os mandamentos? Ele, sim, desde a minha juventude. Ó, jovem, desde a minha juventude, desde quando eu era pequeno, eu guardo. E os mandamentos que Jesus cita ali, é mandamentos com respeito ao próximo. E com respeito ao próximo, ele passou no teste. Realmente. Respeitou pai e mãe, o próximo, não adulterou, não mentiu. Só que Jesus fala para ele que faltava uma coisa, e esta uma coisa era a coisa mais importante. Os principais mandamentos da Bíblia é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. E semelhante a este, amar o próximo, como a si mesmo. Então esses três mandamentos, Deus, o próximo, amar como a mim mesmo, tem que estar em concordância. E aí Jesus ele toca num ponto que vai mostrar, não para Jesus, mas para esse jovem, que ele não estava seguindo os mandamentos do jeito que ele falou que estava seguindo. Mandamentos com respeito ao próximo, ele estava seguindo. Mas o principal mandamento
que era o de amar a Deus, o Deus dele era outro. E como é que Jesus soube disso? Pega tudo que você tem, já que você diz que ama tanto o próximo, pega tudo que você tem, dá para o próximo, depois vem e me segue. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que esse jovem, ele saiu triste. Sabe por quê? O texto diz que ele possuía muitos bens. Ele não queria se desfazer dos seus bens. Ali, naquela atitude, ele apenas mostra para Jesus quem de fato é o Deus dele. E o Deus dele era o dinheiro. Deixar os recursos tomar o lugar de Deus é enganoso e perigoso. Edom deixou a soberba do seu coração consumi-los. Porque começou a olhar que tinha casa na rocha, começou a olhar que tinha muito recurso, começou a olhar que tinha muita riqueza, começou a olhar que tinha soldado valente, começou a olhar que dificilmente alguém penetrava neles, começou a olhar que eles tinham tudo do bom e do melhor. E aí começou a confiar nos recursos. O jovem rico achou que estava amando a Deus. O jovem rico achou que de fato Deus era o verdadeiro Deus que ele servia, quando na verdade o Deus que o jovem rico servia era o próprio dinheiro, era a própria riqueza, era o próprio recurso. Ah, eu vou pregar, eu vou falar. Existem inúmeros crentes que pensam que estão servindo a Deus. Não, não estão. Estão servindo ao seu carro. Pensam que estão servindo a Deus. Não estão. Estão servindo ao próprio dinheiro. Pensam que estão servindo a Deus. Não estão. Estão servindo ao próprio recurso. Sabe por quê? Porque sua maior motivação em servir a Cristo não é Cristo. É o que Ele pode te dar. E se sua maior motivação em servir a Cristo é os recursos que Ele pode te dar, você nunca serviu a Cristo de fato. A maior prova disso é, se Jesus tirar o que você tem ou o que Ele te deu, você continua servindo Ele? Se Jesus tirar todos os recursos que Ele te deu, você continua servindo Ele? Ou você é Edom? Ou você é o jovem rico? Glória a Deus. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada. É um perigo. É um perigo. Confiar no que Deus nos dá, ao invés de confiar no Deus que nos deu. É um perigo. É tão perigoso que chega a nos enganar. Uma das principais coisas que o nosso mestre tinha é a clareza mental absurda. Trazer para fora o que estava escondido no coração humano. Lhe pergunto, você acha mesmo que esse jovem rico, ele não pensava consigo mesmo que estava servindo a Deus de fato? Você acha mesmo que esse jovem rico não falava assim, eu respeito o próximo, eu não minto, eu não roubo, eu não adultero, respeito pai e mãe,
Então eu estou agradando a Deus, estou servindo a Deus de fato. Você acha mesmo que ele não dizia isso para ele mesmo? Só que quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus mostrou para ele quem ele realmente agradava, quem ele realmente servia. É isso mesmo. O Deus desse jovem rico era os seus próprios recursos, era o seu próprio dinheiro, era os seus próprios bens. Tome cuidado para você não ser Edom, a soberba ali subindo ao coração por causa dos recursos que tem. Tome cuidado para você não ser um jovem rico, achar que porque você ajuda o próximo em alguma coisa, você já acha que está servindo o Deus verdadeiro. Porque ajudar o próximo e não mudar de vida, qualquer mundano pode fazer. Quantos funkeiros, pessoas aí famosas que cantam sertanejo, enfim, vou englobar aqui pessoas famosas que você conhece, que continuam em uma vida de pecado, mas que ajudam uma instituição de caridade, entrega cesta, mas não muda de vida. E estão achando que estão servindo a Deus. Tome muito cuidado. Seus recursos podem te enganar. Amém? Bora para cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Lembre-se, é só ler um capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. E se quiser uma lembrancinha, é só pedir. Um compromisso, tá bom? Que eu quero fazer com você que quer sair da estagnação espiritual. Sorriso de crente. E Deus lhe bendiga.